Glória a Deus. Isso é bom demais, né? Saber que Jesus ressuscitou para abençoar você. Então, ainda que você não saiba o que está acontecendo, saiba que Deus está cuidando de você, está cuidando da sua vida, está cuidando da sua família. Ele pode restaurar o que está quebrado, renovar o que está perdido. Então acalma o teu coração e vive essa promessa, vive essa palavra, essa declaração que o Senhor tem colocado. Senta aí, querido. Aleluia. Glória a Deus. Pô, você fala aleluia, eu falo glória a Deus. Fala glória a Deus, eu falo aleluia. Brincadeira, fica à vontade, pode falar à vontade. Estou contigo, né? Quando eu era crente, me convertendo, novo convertido, não era só uma pessoa que falava isso, não. A igreja toda ficava glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Era um negócio assim que você via um fogo na igreja, de grátis, como diz assim, sem precisar de muita, né, de muita coisa para fazer. Hoje o pessoal fica parado assim, olhando para a cara da gente assim. Estava falando para o evangelista Tabajara que ele quase acabou com a minha pregação de quinta-feira. Eu falei, pô, tá, para, cara, eu estou falando de finanças. Você vem aqui dar uma palavra dessa, já me derruba. Não pode. Pronto, troca, eu mudar a palavra da quinta agora. Achei que eu estava adiantado, já estou atrasado de novo. Né? Eu estou sempre pensando que eu estou adiantado quando eu vou ver, mas glória a Deus, porque essa palavra é muito forte. Depois você lê ela em casa novamente, para você ver como uma palavra, uma orientação é importante. Ela fala de uma forma tão especial e eles entram nessa visão, porque a visão da oferta não é tirar de você, na verdade é dar para você. E muitas vezes o pessoal não entende isso. Não, essa igreja vai falar de oferta de novo, esse pastor vai ficar falando de oferta. Meu irmão, fala a verdade, quando chamam você para dizer que você vai ter aumento, você fica triste demais. Não fica? Não fica. Mas ninguém te contou que quando você tem aumento, tem mais INSS? Ninguém te contou que quando você tem aumento, você tem, às vezes cai naquela outra faixa do imposto de renda? Você vê quantas vezes? Se eu ficar aqui citando, você vai falar, caramba, eu não quero mais aumento. Mas aquilo que Deus dá, Ele faz com que seja próspero. Por isso que é legal a gente ouvir Deus. Todas as passagens que a gente vai ouvindo de Deus, a gente vai falando assim, que esse cara manja do que faz. Ele sabe, ele criou e ele sabe os detalhes, ele faz coisa boa por nós. Mas não é a pregação de hoje, vou parar com isso. Então vamos lá. Campanha O Mundo Fecha Portas, Deus... Oh, vocês estão dormindo, né? Peguei vocês assim. O mundo fecha portas, Deus abre caminhos. E o mundo... Fica ligado, não ande pelo mundo, ande por Deus, porque Ele abre caminhos, é uma coisa nova para você. Hoje é o terceiro dia dessa campanha, e eu coloquei como tema, reconhecimento e unidade para um novo caminho. Diga, reconhecimento e unidade para um novo caminho. Grava isso no seu coração, como é importante a gente saber quem nós somos, né? Um dia eu estava lendo um livro, eu já nem sei, mas eu fico lendo o livro, eu abro um, começo, depois pulo para o outro, vou para o outro, volto para o primeiro, então eu já não sei mais quem é o escritor. Mas ele falava assim, uma das maiores dificuldades do crente, do cristão, é ele não saber quem ele é. Porque quando você não sabe quem você é, todo mundo te empurra, e leva para qualquer lugar, empurra modo de falar, né? Vem alguém e fala uma coisa, você aceita, vem outro fala outra coisa, você aceita, vem outro... Mas quando eu sei quem eu sou, aconteça o que acontecer, eu continuo indo para frente. Por quê? Porque eu tenho uma promessa que não vem de homem, vem de Deus. Se Deus falou que é, o Tabajara falou que chegou correndo, e chegou, sentou, e quando sentou, estava quase tranquilo, Deus falou, você esqueceu, o Espírito Santo falou, você esqueceu a janela aberta. Por que o Espírito Santo se preocupou em chamar a atenção dele para uma situação que parece tão boba? Porque para ele ia ser importante, quando ele voltasse para a cama, não poder deitar. Alguém já esqueceu uma janela aberta? Quando choveu? Uma vez eu trabalhava em venda, saí e não vi mesmo, deixei o carro no pátio com a janela todinha aberta, caiu um toró,
e até uma pessoa do meu lado, eu era novo, jovem, e de repente a pessoa do meu lado falou assim: meu Deus, está chovendo, vou fechar a janela do meu carro. Eu falei: tá vendo, não tem cabeça? Quando chegou, terminou o horário de trabalho, trabalhava ali na Via Anchieta, aí eu fui lá, tal, quando eu olhei para o vidro, todinho aberto, de cima e embaixo, não estava nem um pouquinho assim. Aí eu falei assim: tomara que não tenha molhado. Eu coloquei o dedo e fiz. Aí eu fui lá no porteiro, no guarda, falei: seu guarda, o senhor não tem aí algo? Ele falou: um banco novo? Eu falei: não, a toalha que seja. Ele falou: toalha eu tenho, mas não vai adiantar nada, está encharcado. Eu falei para ele: você é mandinga? O que é, meu? Está encharcado, me dá a toalha aí. Fui lá, coloquei, cheguei em casa, estava todinho molhado, a parte das costas, essa parte de baixo, toda essa parte, tudo molhado. Aí a bispa pegou e falou para mim: onde é que você andou? Eu falei: nem pergunta, não pergunta. Amado, no outro dia eu tive que colocar um plástico no banco, para depois colocar uma toalha, para depois sentar, até levar no lava rápido, para aqueles caras dar um jeito de jogar uns pó, uns trecos lá, para poder tirar a água de lá, e o cheiro ficou fantástico, fantástico. Sempre que eu entrava no carro eu lembrava daquele dia, até que eu vendi o carro, deixei para lá. Mas pensa um pouquinho, se nós tivermos essa convicção de sabermos quem nós somos, nós vamos viver aquilo que Deus preparou. E não é bom a gente ter um Espírito Santo? Quem aqui já foi alertado de alguma coisa pelo Espírito Santo? Isso é fantástico, fantástico. Por isso que vale a pena a gente ser crente. Por isso que não vale a pena a gente ouvir simplesmente as palavras que vão nos atacar, que vão nos atingir. Por quê? Porque é uma promessa para você. Diga: é uma promessa para mim. Então viva a promessa, acredite na promessa, se prepare para ter toda a realização que Deus tem preparado para você. O povo de Israel, ele estava experimentando um novo tempo. Quando nós falamos aí de Josué, agora nós estamos falando, eles passaram mais de 400 anos do Egito. Fala a verdade, não era 40, 400 anos, era tempo pra caramba. Escravizados, viviam debaixo de jugo, fazendo o que era determinado. Moisés tirou aquele povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Depois eles entraram no deserto, e lá no deserto também ainda houve mais 40 anos, lógico que foi por causa da obediência deles novamente, mas houve mais 40 anos que eles ficaram lá, e sofreram uma porção de coisas. Aí Deus, ouvindo o clamor deles, ouvindo, talvez não todos, mas alguns que, você sabe que não é todo crente que ora, mas tem alguns que oram, sim ou não? Não é todo crente que sabe porque ele é crente, mas tem alguns que sabem. E aquele que sabe não se move por causa de vento, porque ele sabe que ele é. Então aqui alguns falaram: não, nós vamos clamar e Deus vai responder. E aí diz que Deus relembrou a situação, passou os 40 anos, e ele levanta Josué para levar aquele povo para Canaã, que era a terra que manava Coca-Cola e sorvete. Se fosse hoje, tinha que mudar. Sim ou não? Todo mundo aqui gosta de leite? Eu não gosto. Eu sou sincero, eu não sou chegado de leite. Eu só gosto de leite se for com bastante café. Mas tudo bem, vamos dizer que na época leite era uma coisa fantástica, e eles iam para aquela terra que tinha tudo que eles precisavam. E aí eu quero ler para você a palavra, para que a gente possa, para que a gente possa, inimigo querendo atrapalhar aqui, Josué capítulo 3, versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima, pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão,
e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está do lado de Zaretã, e as que desciam do mar da Campina, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente a Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Quando a gente fala assim que eles pararam em seco, que o povo acabou de passar, parece até ser uma coisa rápida, mas era gente que não acabava mais. Tinha milhares de pessoas lá. Então imagina quanto tempo eles ficaram ali segurando a posição, né? As dificuldades eram sensíveis para todo o povo de Israel, mas cada porta fechada pelo inimigo, Deus abria novos caminhos, e agora não seria diferente. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas, as 10 pragas, e depois eles atravessaram, e o mar estava fechado, e o mar se abriu, e eles chegaram do outro lado, e a comida caiu do céu, a água saiu da rocha, e eles continuavam, e a roupa crescia no corpo, o sapato crescia no pé, e eles prosseguiam. Cada dificuldade, o Senhor abria uma nova porta, uma nova passagem para eles, uma nova condição. Só que agora, você está ouvindo essa palavra, está chegando um momento que eles têm que transpor e vencer muitos reis pelo caminho para assumir aquela terra. Mas antes deles chegarem à primeira grande dificuldade, que eram as muralhas de Jericó, eles tinham que passar pelo Jordão. E o Jordão estava numa época de cheia, porque quando chegava a época do verão, ele recebia mais água, e ele transbordava, chegava até fora, vamos dizer, até a margem externa. E aí era mais difícil. Como atravessar com tantas milhares de pessoas no meio de um Jordão que estava repleto de água? Mesmo sabendo nadar, eles tinham coisas para carregar. Mesmo que alguém pudesse dizer que tinha uma facilidade de construir uma balsa, não era uma balsa. Vamos dizer que basicamente tinha mais de 600 mil pessoas, 600 mil soldados ali. E de repente você fala, como eles vão atravessar isso? Como é que eles vão assumir essa posição? Isso não vai ser fácil. Fazer uma ponte não dá, era muito largo. Então eles precisavam de uma maneira prática, rápida e de uma maneira abençoada. Só tinha uma forma: milagre. Deus, só tinha um jeito. Deus precisava agora ensinar o povo de Israel que era necessário o reconhecimento e a unidade para ter um novo caminho. Deus tinha que ensinar eles de mais uma maneira. Deus estava periodicamente, pode-se dizer assim, dando aulas para o seu povo, como até hoje. Deus muitas vezes está dando aulas para você. Ele não está colocando, você não sabe o impedimento que apareceu, você não sabe a dificuldade que veio, você não sabe o que fizeram, o que falaram, o que isso, o que aquilo. Meu irmão, isso são lições para que nós possamos aprender a lidar com as dificuldades sem perder o foco, sem perder a fé. Eu não posso perder o foco, eu não posso perder a fé, eu tenho que continuar naquilo que Deus falou para mim. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa, se Ele colocou você num lugar, se Ele estabeleceu você numa posição, é porque Ele queria assim. Ele queria assim. E se Ele queria assim, quem é o mundo para mudar? O inimigo sempre vai tentar desanimar as pessoas. Você imagina quando aqueles 12 foram avistar a terra, o que aconteceu? Todos falaram, ok, legal, vamos bem, não tem problema, Deus é conosco, a vitória é nossa. Foi assim? 10 infamaram a terra. Infamar quer dizer, falaram mal. Falaram que aquela terra, apesar de ela ser a terra que manava leite e mel, apesar de ser uma terra bonita, apesar de ser uma terra boa, apesar de ser uma terra fantástica, blá 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 blá, os gigantes que estavam lá, viam eles como gafanhotos. Qual é o tamanho do gafanhoto perto de você? Fala um gafanhoto bem grandão. Não existe, irmão, gafanhoto é pequeno.
tem isso, assim pode ser. Se for desse tamanho, cata logo, leva lá no programa de televisão, ganha uma fortuna, tá bom? Mas normalmente ele não é assim. Mas eles olhavam e falavam assim: eles estão nos olhando como se a gente fosse um nada. E começaram a dizer: vamos matar Moisés, vamos acabar com isso. Moisés ficou chateado, porque falou: poxa, Deus mandou vocês lá para verem, para terem convicção. Mas sempre vai ter no meio de nós pessoas que venham com palavras contrárias, palavras de vergonha, palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras de bloqueio. E aí, quem é que gosta de fazer isso? É Deus ou é o bichão? Vou falar que nem falo com as crianças. É o bichão, porque para eles não pode ficar falando muito pesado. Então, o inimigo gosta de roubar aquilo que Deus já declarou vitória para nós. Deus falou para eles: vão lá e olhem a vitória que vocês vão ter. O inimigo falou no ouvido de 10: olha pro gigante, esqueça de olhar para a palavra de Deus e para as bênçãos de Deus, olha só para o gigante. Fala a verdade, irmão. Não tem dias que você tem vontade de ficar dormindo? Sim ou não? Não tem dia que quando você vai lavar roupa, você lava cantando a mulherada, mas tem dia que quando ela vai lavar roupa, ela fala: se eu pudesse, né? E o homem também. Tem dia que ele está todo legal, tal, acorda de manhã: bom dia, amor, linda, maravilhosa, querida. No outro dia ele acorda e fala: por que é que eu casei? Por que acontece isso? Sabe que o inimigo trabalha no sono, trabalha à noite. Ele já rouba logo a paz. Agora, nós sabemos o que fazemos. Espera aí, nós temos a roupa é bênção, nós temos o marido, a esposa é bênção. Nós vivemos não olhando para a dificuldade, mas olhando para a promessa da realização. Por isso a gente pula esse pedaço e vai para o que é bom, vai para o que é melhor, vai para o que é aquilo que traz realização. Quando nós olhamos para isso, a gente fala: espera aí, Ele quer que eu agora aprenda a ter o reconhecimento e a unidade para ter um novo caminho. Eu preciso. Deus tem caminhos maravilhosos guardados para nos apresentar. Amado, você imagina se de repente, quando viesse uma dificuldade, a gente parasse? A gente muitas vezes não ia ver a realização que Deus tem preparado do outro lado. Muitas vezes a gente está na empresa, naquele período, as coisas não aconteceram bem, a gente já começa a perguntar: Deus, foi o Senhor mesmo que me deu esse emprego? Mas na hora que vem a promoção, o aumento, que eu compro as coisas que eu quero com o dinheiro, eu falo: ainda bem que Deus me deu esse emprego. Se eu parar na dificuldade, eu não recebo a realização. Mas o que o inimigo quer? Que eu pare, que eu largue, que eu deixe. Por quê? Porque a minha derrota é a alegria dele, porque a minha derrota é a derrota do Filho de Deus. Então peraí, não vou perder essa chance não. Eu vou até o fim. Aquele que perseverar até o fim receberá. Ó o lance, que perseverar até o fim. Não é na metade. E eles sabiam aqui, o negócio aqui precisava, Deus tinha que mostrar para eles que eles tinham que acreditar e eles tinham que estar juntos. Não é fácil, né, irmão? É fácil ficar junto com as pessoas? Eu vou fazer uma festa, vou convidar você para o churrasco. Alguém gosta de churrasco aí? Tudo bem, se você não gosta, eu faço miojo lame para você, tá bom? E aí eu vou colocar Coca-Cola, mas se você não gostar, eu compro que suco. Tudo bem. Aí nós nos juntamos lá naquele lugar, e é um tal de assar, e coloca a melhor carne, todo mundo fica feliz pra caramba. Aí está todo mundo amigo. Eu falo: nós vamos ficar 15 dias aqui. Daqui a pouco alguém pisa no pé de alguém, daqui a pouco alguém esbarra no copo do outro. Não é assim? Alguém pega um pedaço da carne que estava, eu coloquei para passar mais um pouco, aquele sujeito safado comeu meu pedaço. E ele até esquece que ele está na festa. Daqui a pouco está pisando um no pé do outro. Porque o ser humano é assim. Quando tem que juntar e ficar perto, não precisa ir longe. Pensa no parente que foi na sua casa lá no dia 20 de dezembro e só saiu lá pelo dia 7 de janeiro. No começo era: que bom que você veio, coisa linda. Olha, a geladeira está à vontade. Olha, daqui a pouco você foi lá, quem é que tomou todo o suco? Mas o pessoal não se liga, meu.
Ah, meu Deus, quem é que deixou a toalha em cima da cama e molhou tudo? Ah, mas é criança, desculpa. Não, não tem problema nenhum. Ah, meu Deus, não chega nunca o dia 7. Ficar junto com as pessoas começa a ter algumas dificuldades. Todo mundo pensa igual? Não. Todo mundo gosta das mesmas coisas? Já reparou que tem gente que dorme tarde? E tem gente que dorme cedo? Tem gente que complica. Quando é 9 horas da noite, ele fala, ó, desculpa, mas está na hora. E tem gente que liga a televisão no máximo e fica lá curtindo, dando aquelas risadas, né? Aí você fala assim, cara, esse cara não vai dormir? Meu Deus, o cara se alegra com cada bobagem. Como abaixo da Mahai. Ficar em grupo. Agora imagina, eu chutei mais ou menos 600 mil pessoas. Já pensou um pisar no pé do outro? Então nós precisamos entender que o Senhor quer trabalhar no reconhecimento, na unidade, para nos dar um novo caminho. Isso é bom. E a entrega desses caminhos sempre passarão pelo reconhecimento de quem é o Senhor para as nossas vidas, bem como nos unirmos na força do Senhor para abatermos o inimigo e recebermos grandes vitórias. Nós precisamos nos unir para que a gente possa bater o inimigo. Lembra aquela frase? Juntos nós somos mais fracos? Não? Como é que era? Você sabe, né, cara de pau? Então, se você sabe que juntos nós somos mais fortes, como é que eu vou andar separado? Como é que eu vou andar distante? Como é que eu não vou compartilhar? Como é que eu não vou aproveitar? Como é que eu não vou tirar proveito? Como é que eu vou olhar para as coisas que não são boas, se eu sei que atrás de tudo isso tem uma promessa fantástica de um novo caminho de Deus para mim? Eu quero é mais, eu quero ver a realização, né? Então, eu falei reconhecimento e unidade para um novo caminho, mediante aquela palavra. Primeiro, reconhecer o poder da presença de Deus. Diga, reconhecer o poder da presença de Deus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Passa como? Na frente, diante. Ou seja, eu vou ficar submisso, eu vou seguir, eu vou entender. Nós gostaríamos de falar de fé. A Bíblia que nos ensina que a fé sem as obras é morta. Porque na verdade, quando nós falamos de fé, ela requer comportamento. Ela requer. Olha que diz aqui em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, quando eu olho para isso, ele fala: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Eles tinham que ouvir, reconhecer que a arca da aliança era a presença de Deus, e seguir posteriormente, obedecer aquele comando. Por quê? Porque ali estava uma resposta de uma grande realização. E nós muitas vezes não percebemos isso, que Deus olha nas pequenas coisas. Ele gosta dos detalhes. Deus é detalhista. Ele gosta das pequenas coisas. Ele gosta de mostrar assim: olha, não passa na frente, obedece, espera, vou fazer, os sinais virão. E tudo isso é para a gente aprender a confiar, a ter fé, a seguir. Estava querendo dizer: vocês acreditarão e irão após a arca e vencerão o impossível. Por quê? Pela presença de Deus. Diga, a presença de Deus. Seguir a presença de Deus, seguir a manifestação de Deus. Quando nós sabemos disso, a gente não se deixa levar por qualquer coisa.
A gente sabe que às vezes vai ter dificuldade, sabe que vai ter momentos de aflição, vai ter medo? Vai ter dias que a gente vai ficar meio até confuso com o que é bom, o que não é bom, mas Deus tem o melhor. Abraão ouviu: pega o teu filho, teu único filho, e leva ele lá no monte e executa ele para mim, sacrifica. Uau, pode ter alguma coisa de bom nisso, irmão? Nossa, pode ter alguma coisa de bom nisso? Depende de quem fala. Se Deus está mandando, você pode ficar tranquilo. Deus não quebra princípios. Se Ele falou vai lá, você vai lá, mas não vai acontecer isso. Quantas vezes Ele fala para você assim: pode ir falar com eu lembro uma época que Deus me mandava falar com o pessoal nessa praça dos dependentes químicos, e em alguns lugares aí que a bispa não podia saber que eu ia, porque se ela soubesse ela não ia deixar eu ir. E eu entrava lá e muitas vezes eu via o cabo das armas e coisas do tipo. E eu chegava lá, o cara me tratavam tão bem, conversava comigo tudo tão legal, que eu nem acreditava que aquele pessoal era bandido, porque eles acabavam recebendo a palavra, muitos deles mudaram de posição. Até o Papai Noel está ali agora, lá. Mudaram de posição. No passado não era bonzinho assim não. No passado, hoje ele ouve, o pessoal provoca ele aí nos dependentes químicos, nas coisas, mas no passado ele não era assim não, irmão, né, Kelly? Você conheceu esse sujeito? E além de tudo era magrinho, mas bem armado, é perigoso esses caras. Mas aí vem Jesus e faz o quê? Muda. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos leva a lugares que são assustadores, mas nos dá respostas maravilhosas. Maravilhosas. Amo muito a vida desse sujeito aí. Então, quando você começa a conhecer isso, você começa a falar assim: puxa, eu preciso entender. Nós vamos após a arca e vamos vencer o impossível. Nós vamos após a manifestação de Deus. E quando há manifestação de Deus, quem é que pode impedir? Quem impedirá o braço forte do Senhor? Quem pode parar o seu agir? Ele tem poder para isso. Então isso nos dá graça, nos dá força. O ato de acreditar e ir era prova de fé em Deus. Quem não está pronto a acreditar, não está pronto a realizar. Diga: quem não está pronto a acreditar, não está pronto a realizar. Porque primeiro, ele sai correndo. A primeira palavra contrária, a primeira, não vai dar certo, ninguém te ama, não sei não, ele já para. Mas se você entender isso, você fala: peraí, eu acredito que foi Deus que me deu essa visão, que Deus que me deu essa direção, que Deus que me colocou nessa igreja, que Deus que me colocou naquele emprego. Eu vou vencer. Então, quem não está pronto a acreditar, não está pronto a realizar. Entendeu? Você acredita? Então realiza, não para, vai adiante, vence. Deus é contigo, a promessa de Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele tem essa palavra determinada para você. Segundo, reconhecer o objetivo da liderança. Olha aí: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Ele pegou um representante de cada tribo. Não era mais fácil ele ter chamado os 12 mais legais? Vou chamar os meus 12 amigos, vou chamar os meus 12 confiáveis, aqueles que estão comigo, aqueles que... A última vez que ele chamou 12, ele se deu mal com 10. Não era melhor ele parar e ir para casa e chamar só aqueles que ele confiava? Não, irmão. Quando a gente está trabalhando com um grupo, a gente apresenta o que é certo e deixa as pessoas escolherem se eles querem andar pelo que é certo, se eles querem andar pelo que é errado. Aqueles 10 escolheram andar pelo caminho errado, mas 2, Josué e Caleb, escolheram andar pelo caminho certo. Aqueles que escolheram andar pelo caminho errado, realmente saíram e morreram. Foi tudo para o beleléu, foi junto lá com os 40 anos. Mas esses 2 não, esses 2 ficaram para vencer, ficaram para crescer. E agora aparece uma nova chance. Ele separa novamente 12 príncipes, 12 pessoas que eram de conceito, que tinham nome, pessoas que tinham respeito. E aí ele vai dar para eles
a orientação. Dentro dos princípios de Deus sempre houve a orientação para reconhecimento e obediência às lideranças, aquilo que vem de Deus. Às vezes para muita gente é loucura, não é, irmão? Fala a verdade. Tem gente que não entende. Meu irmão, quando eu larguei minha vida profissional para ficar como pastor, ele não entendeu. Ele até falou umas coisas meio pesadas que não convém falar, e me distratou pra caramba. Fiquei horas levando o sermão dele, e ele dizendo que eu estava com problema de cabeça, que eu não deveria fazer isso, que ele devia continuar trabalhando. Faz aí como hobby esse negócio de ser pastor. E aí você tem que escolher. Você vai acreditar naquilo que o Senhor, teu líder, deu, ou vai acreditar nas falácias, nas reclamações, não vale a pena? Às vezes até pessoas são estudadas, que meu irmão é estudado, ele tem gabarito para falar de uma opção de coisa, mas você vai acreditar nele ou no poder de Deus? Você precisa escolher, porque as coisas de Deus são meio loucas, não são? Fala a verdade. De repente ele fala para você assim: diga ao povo que marche. Se você estivesse no lugar de Moisés, você ia marchar para o mar? Você viu? Ninguém nem fala nada. Todo mundo caiu aqui. Não é assim? O pessoal até dá uma desconversada, olha para o outro lado. Se fosse você que fez uma panela lá na sua casa, está todo mundo comendo, aí vem alguém e fala assim: há veneno na panela. O que você faria? Pessoal, acabei de ser chamado para resolver um problema, tenho que sair. Mas a casa é sua. Estou saindo. Foi isso que Eliseu fez? Ele foi lá, pegou a farinha, orou, colocou na panela, e já não havia mais morte na panela. Você percebe como é que funciona? É posicionamento. Na Bíblia, no Antigo Testamento, se falava de líderes, e havia um líder de 10, líder de 50, líder de 100, líder de 1000. Mas essa visão aqui não era para prejudicar, era para fazer o quê? Para ajudar. A liderança foi estabelecida por Deus para que todos pudessem ser orientados, cuidados, sem deixar ninguém abandonado ou solto. Essa era a ideia. Não foi assim: põe líder para botar o cabresto, montar nas costas das pessoas e bater nas pessoas. Não. A ideia era: cuide das pessoas, apoie as pessoas, converse com eles, orienta eles para eles não se perderem, fala com eles para saber o que está acontecendo, qual é a dor, qual é o sentimento, qual é a dificuldade, para levar as pessoas para um lugar melhor, dirigido por Deus. Essa era a ideia de Deus. Então nós precisamos entender isso. Quem ama o seu líder, ama a si mesmo. Diga: quem ama o seu líder, ama a si mesmo. Porque se o líder foi constituído para abençoar a vida dele, quando ele orar pelo líder, ele está orando por quem? Por ele mesmo. Quando ele orar pelo líder, ele está orando para a bênção da vida dele, ele está orando para crescimento da vida dele, ele está orando para fortalecimento da vida dele. Porque se Deus colocou pessoas para ajudar, Ele é fiel para pegar essas pessoas e fazer essas pessoas terem autoridade para mudar a vida, para melhorar a vida, e não para tirar. E quando você ora, você está levantando ele. Então a primeira coisa precisa ser gravada no seu coração: quem ama o seu líder, ama a si mesmo. Então vai orar, não é assim que a gente fala? Ama o próximo como? E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você dá uma martelada no dedo, você fica com raiva de você mesmo. Não, eu vou abençoar ele para que eu seja abençoado. Eu vou orar por ele para que a bênção que vai na vida dele seja melhor. Eu não vou orar para ele mudar para aquilo que eu quero, porque eu não sei que se Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida, e eu vou lá e falo: não, Deus, muda tudo. Não, Senhor, dá sabedoria, dá saúde, dá determinação, dá autoridade e me dá força para eu ser fiel, porque se o Senhor está trabalhando na vida dele, então eu entendo que se eu amar o meu líder, eu estou amando a mim mesmo, estou sendo abençoado. Terceiro, reconhecimento da autoridade que vem de Deus. Olha o que ele fala: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do concerto, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Ele quis dizer assim: toda
a correnteza que vem de lá vai parar, e a que está aqui vai embora, e aqui vai ficar uma área seca. Apesar de serem milhares de pessoas que deveriam passar pelo Jordão, as águas iriam se dividir somente quando os sacerdotes pisassem nas águas. Deus deu autoridade para o sacerdote? Sim. Se não tivesse dado, não ia acontecer. Todo mundo podia pisar na água. Eu já pisei na água do Jordão lá pelo menos 3 vezes, mas quando eu pisei não aconteceu nada, não abriu. Eu fui lá, eu sou pastor, eu cheguei lá, pisei na água, entrei na água, batizei pessoas nas águas do Jordão, mas a ordem veio de Deus, e Deus falou que os sacerdotes estariam ali com um propósito, com um objetivo, e eles estariam levando sobre si a presença de Deus. E quando eles, que foram santificados, que eles se prepararam, se purificaram, eles pisassem naquela água, a água abriria. Olha como é importante a gente reconhecer a autoridade que vem de Deus. Se Deus falou, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para realizar, Ele é fiel para estabelecer. Isso precisa estar debaixo do nosso coração, né? Não era apenas pessoa do sacerdote, mas ele levava a arca do Senhor, ele levava a presença de Deus. O Senhor queria demonstrar a todo o povo que os sacerdotes tinham sido separados por Deus para santificarem e fazer exatamente o que Deus determinasse. Naquela época, quem entrava no Santo do Santíssimo era o sacerdote, depois de purificado, dentro da sua ordem, tinha o tempo certo, tudo direitinho. Aí ele entrava, quando ele entrava lá, se ele tivesse em pecado, bau, um sacerdote a menos na terra. Por isso não era feito de qualquer maneira, por isso tinha que se tomar muito cuidado com o que fazia. Os sacerdotes pagariam um preço por serem sacerdotes, e não apenas membros, mas também teriam o reconhecimento de Deus. Tinha um preço para pagar. O sacerdote, ele tinha que ficar à disposição, ele servia, ele realmente tinha lá todos os horários para cumprir, mas ele tinha o reconhecimento de Deus. Por isso o pé dele não era o pé santo, mas ele estava levando sobre si a identidade de Deus. Então quando ele pisava nas águas, as águas abriam. Olha como é importante a gente entender. Por isso seriam aqueles que poderiam carregar a presença de Deus, a arca da aliança. E a presença de Deus era nítida e clara através de milagres. Aconteciam sinais, aconteciam coisas tremendas, aconteciam coisas especiais, né? E aquela da água do Jordão se separar, estava embaixo disso, de promessa, de palavra. E quantas vezes você vê na Bíblia sinais? Por quê? Porque Deus, Ele tem resposta a tudo aquilo que Ele orienta, tudo aquilo que Ele orienta. Reconhecimento da autoridade que vem de Deus nos direciona a um novo caminho. Diga, reconhecimento da autoridade que vem de Deus nos direciona a um novo caminho. Eles reconhecem, e aí vai ser direcionado para atravessar. Se eles não reconhecessem, se eles não seguissem, se eles não atravessassem conforme a determinação, eles nunca iam chegar a Jericó, eles nunca iam passar por Jericó, eles nunca iam chegar perto dos jebuseus, fariseus, heteus, heveus, entre aquele povo lá que eles tinham que derrotar para tomar posse de Canaã, que era a terra prometida. Então aí você começa a perceber, reconhecimento da autoridade que vem de Deus nos direciona a um novo caminho, a uma nova posição, mas tem que reconhecer. Quarto, reconhecer a importância da obediência e unidade. Reconhecer a importância da obediência e da unidade. Aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e aos seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, era a época que a água estava mais. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está do lado de Zaretã, e as que desciam ao mar da Campina, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente de
Jericó. Eles não precisaram ir longe, não precisaram quebrar o galho. Eles atravessaram o Jordão de frente de Jericó, no lugar que eles teriam que guerrear posteriormente. A ordem era sacerdotes aonde? Na frente. Sacerdotes iriam na frente. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele não precisava de guerreiros bons de espada aqui agora. Ele não precisava de pessoas boas de lança. Ele não precisava de pessoas que fossem excepcionalmente fortes. Ele precisava realmente que o povo tivesse unção, porque milagre acontece através da unção e não através da força. Amém? Não era necessário, chama o cara que levanta 700 quilos. Não. Eles iam atravessar o Jordão, ia ficar seco, a muralha ia cair, mas era através de milagre. E milagre é unção. Milagre é intimidade com Deus. Milagre é poder de Deus constituído na vida daquele que está servindo ao Senhor. Amém? Isso é importante ficar guardado no nosso coração. Mas em seguida deveria estar o povo, e todos tinham que acreditar e obedecer a orientação ministrada por Josué. Não é opção. Olha o seguinte, Josué, eu não vou atrás não, eu vou correr do lado. Ia dar certo? Eu não sei se você lembra, mas na semana passada nós falamos que eles tinham que ficar numa distância de 2.000 côvados. Lembra que eu falei? O côvado do egípcio é 50 centímetros, o côvado do Israel era 45. Então, para ninguém ficar bravo, você pode escolher de 900 metros a 1.000 metros. 950 não se fala mais isso. A metade. Tá certo? Porque é a mesma coisa. Eles tinham que ficar atrás 900 metros ou 1.000 metros. Não podiam nem se aproximar enquanto não fosse tocada as águas. Por quê? Porque Deus queria assim. Simplesmente isso. Ele faz o milagre do jeito que Ele quer, mas Ele falou assim: eu quero mostrar para esse povo, eu quero dar para eles agora reconhecimento do meu poder, e através da unidade. Unidade não quer dizer só estar junto, quer dizer pensar igual. Diga, pensar igual. Não adianta a gente estar numa igreja e dizer que todo mundo aqui é da Aliança da Paz, que todo mundo aqui é cristão, se nós pensamos diferente. Por quê? Porque daqui a pouco vai vir as dificuldades, virão aí as necessidades, virão aí os pedidos de milagre, virão aí, só que cada um pode falar uma coisa. Imagina que de repente alguém vai lá e pergunta para o irmão: irmão, preciso de um milagre, o que é que eu faço? Ele fala assim: ora, vai lá no apóstolo, vai lá no pastor, ou vem aqui, nós vamos orar juntos, vamos clamar e Deus vai fazer o milagre. Aí de repente vai em outra pessoa: irmão, preciso do milagre. Pô, você é folgado, cara, você nem está... Aquela pessoa vai acabar se desviando. Vem outro falar: você precisa do milagre. Será que eles... Olha, eu não sei se eles fazem, mas eu conheço aí uma irmã que é do círculo de oração lá da rua de baixo, eu levo você lá, quer? Começa a ter o quê? Falta de unidade. Não há uma só palavra. E se tem uma coisa que Deus gosta, é da força conquistada através da unidade. Um por todos, todos por um. Sabe aquela? Nós vamos orar, vamos clamar e Deus vai responder. Nós vamos pedir e o Senhor vai se manifestar. Nós vamos buscar e o Senhor vai estar pronto. Quando nós entendemos isso, meu irmão, não importa quem fale, vira um exército. Vira um exército. O exército é um grupo de pessoas. A gente está vendo coisas aí fora. Não está vendo? De um partido político aí fazendo um arruaço, um barulhaço. Eles têm o quê? Por bem ou por mal, não sei, mas eles têm unidade. Eles falam assim: vai fazer tal coisa, todo mundo faz. E aí de quem não fizer, tem que fazer, faz. Aí você fala assim: o que acontece? É a maioria? Não é, mas tem unidade. Nós cristãos, infelizmente, temos uma dificuldade muito grande com unidade. Por que eu tenho que obedecer? Ele acha que ele é chefe? Ele pensa que manda em mim? Eu tenho mais dinheiro que ele, eu sei mais que ele, eu me formei, eu isso e aquilo. Ih, rapaz, eu tenho 32 Bíblias em casa.
isso tudo não vale nada. Na verdade, Deus, quando constitui você, Ele constitui você, não a tua Bíblia. Ele constitui você, não o teu cachorro, o teu gato, o teu coelho, não, o teu dinheiro, é você. Por isso que nós precisamos buscar em Deus a verdade de Deus, a palavra de Deus. Vocês se lembram, esse povo tinha que obedecer. O reconhecimento e unidade os levaria para um novo caminho. Digo, o reconhecimento e a unidade os levaria para um novo caminho. Garganta quer falhar. Quinto, perseverança no projeto é reconhecimento. Diga, perseverança no projeto é reconhecimento. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Os sacerdotes ficaram o dia inteiro esperando todos passarem pelo Jordão. Eram milhares de pessoas. Eu também quero ser sacerdote para ficar naquela moleza. Não é assim que a gente ouve? Quero ser pastor. Pastor não faz nada. Pastor é um bicho folgado, né? Pá! Pastor, pá, né? Pastor é um cara que, sabe, a primeira coisa que o pessoal pergunta para a gente: ô pastor, o senhor trabalha? Não é uma frase legal? Fala, não, irmão, trabalho não, eu me divirto, porque ficar com Jesus é bom demais, é se divertir, é coisa linda, né? Mas a primeira pergunta, ela já não se encaixa muito bem. Ele podia ter perguntado: pastor, o senhor fica aqui tempo integral? Mudou a pergunta. Agora, o senhor trabalha? Então nós começamos a perceber que essa perseverança no projeto está ligada a reconhecimento, aquilo que você realmente acredita. Eles ficavam lá segurando. Meu irmão, imagina, a arca não era leve não, é madeira de acácia, no ombro. Eles tinham, vamos dizer, os varais, seguravam lá e ficavam lá. Quanto tempo? O tempo que fosse necessário, de manhã até o final da tarde. E lá, e aí vem aquele povo que passa rápido, legal, mas vem aquele povo, já parou na rua quando você reduz o carro para a pessoa passar, a pessoa olha para você e fala assim, e aí você sente uma vontade de tirar o pé do breque, não vai, irmão. Aí o sacerdote está lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e o pessoal, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ele não pode nem pecar, ele não pode nem desejar mal, porque é para o sacerdote. Diz que a gente tem que levantar nossas mãos sem ira nem contenda. Nós não podemos desejar mal para ninguém, irmão. Ó, eu vou falar só a gente agora. Eita coisa difícil. Você não sabe como é difícil não desejar mal. Por quê? Porque às vezes o pessoal joga pedra na sua cabeça, mas ele baixa a mão e diz, não fui eu. Mas alguém conta, foi ele sim. Pode ver que a mão dele está suja. Ataca você, mente da igreja, e você fica sabendo assim na hora. Aí Deus fala, só um pouquinho, Deus, perdoa. Aí você vai lá, a paz, irmão, tudo bem? Como é que você está, querido? Te amo em Cristo. E você vai embora e fala, obrigado, Jesus. Quando você sobe para o altar e sabe que as coisas estão acontecendo, e você respira fundo e fala, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não acrescenta isso com o pecado. A gente ama essas pessoas e eles não estão fazendo por mal. Às vezes faz por ignorância, às vezes são levados pelos outros. Mas perdoa, Pai. Essa é a posição do sacerdote. Essa era a posição do sacerdote, o dia inteiro lá, travadaço. Ah, apóstolo, eu não posso fazer isso porque eu tenho problema de coluna. Irmão, os problemas ficam para depois. Aquela hora é hora de realização.
É hora de fazer coisas. Você imagina, depois de lá ele vai dar 7 voltas na muralha que tinha 32 quilômetros quadrados. Irmão, vamos fazer uma marcha aqui no quarteirão. Apóstolo, desculpa, mas eu não posso, porque eu tenho Joanete. Ele fala 32 quilômetros quadrados, 7 voltas. Já pensou o que é isso? Eles iam, porque eles tinham um propósito, tinham um objetivo, e estavam dentro dos conformes de Deus. Aquele povo estava realmente perseverando no projeto, porque eles reconheciam, eles sabiam, Deus vai fazer coisa grande. Deus falou: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, ninguém se susterá diante de ti. Pô, eu sei que vai vir milagre, eu vou. Fala para o irmão do lado: eu sei que vai vir milagre na sua vida. Fala para ele: vai até o fim. Eles não voltavam atrás, não colocaram a arca da aliança no chão, não podia. Você lembra que uma vez que Uzá tocou na arca da aliança, o que aconteceu? Caiu um raio e rasgou ele ao meio. Não podia. Deus gosta das coisas perfeitas. Mas diz que o homem foi segurar a arca, porque o carro do boi lá passou no buraco e balançou, e ele achou a arca vai cair, então ele correu e tocou na arca. E quando ele tocou na arca, ele morreu. E até Davi ficou com medo. Mas poxa, o cara colocou um carro novo para levar a arca, o cara colocou lá uma estrutura de bois novos para levar a arca, mas não era assim que Deus tinha pedido. Desde o princípio, Deus fala lá em Levíticos que a arca deveria ser levada, no ombro de sacerdotes que fossem o quê? Purificados primeiro. Não podia ser levada em cima de carroça, ou de carruagem, ou de carro novo. Então nós começamos a perceber como Deus, Ele gosta das coisas muito certinhas, né? Eles firmaram a posição até o fim, perseverança no projeto. Se é para a gente ficar aqui pisando na beirada, aqui onde tinha água, até todo o povo passar, nós vamos ficar. E tem mais, depois que todo o povo passou, aí eles passaram atrás do povo. Já pensou? Que confiança! A gente está aqui, está segurando a onda, e a gente espera todo mundo passar, e depois passa fechando, para quando sair a água, voltar ao normal, voltar a correr. A perseverança no projeto de Deus é reconhecimento, e isso nos levará para um novo caminho, né? Perseverança no projeto é reconhecimento para um novo caminho. Pensa nisso. Eles foram até o fim, eles não pararam, eles não voltaram, eles não deixaram pela metade. Será que a gente está com essa visão? De não parar, de não voltar atrás e não deixar pela metade? Porque isso é importante. Quando a gente olha para essa palavra, a gente fala assim, eles perseveraram no projeto, que era igual a reconhecimento. Reconhecimento do quê? Da palavra de Deus. Se Deus deu para nós um objetivo, nós temos que ir até o fim. Nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que acreditar no que Deus está falando. Apóstolo, mas o senhor nunca teve assim um dia que o senhor pensou 2 vezes? Puxa, irmão, um dia chegou uma pessoa aqui, um membro da igreja, e falou assim: apóstolo, e se a gente alugasse um salão que fosse metade desse e fizesse 2 cultos ao invés de fazer um só? E eu confesso que a minha carne falou: pô, essa ideia é boa, mesmo metade do aluguel ia cair pra caramba, né? Metade do aluguel e tal. Aí eu fui orar, aí Deus me deu uma sarrafada, posso nem contar o que ele falou, particular intransferível. Aí eu falei: não, Deus, calma, a gente não fez, eu não fiz. Ele falou: mas você pensou, eu não te chamei para isso. Eu falei: tudo bem. Aí eu falei assim: puxa, Deus é nervoso, né, bravo, ele precisava bater em mim assim. Aí bem no dia, era um domingo, eu fui e entrei para lá, não sei para ver o que ali. Aí eu falei para a Pamela: como é que estão as crianças aí? Ela falou: está entupido, não sei onde colocar tanta criança e tal, o senhor precisava arrumar uma outra igreja só para as crianças. Aí eu falei: o senhor não precisava mandar ela bater em mim, né, Pamela? Não precisava.
Mas manda. Além de tudo, manda a evangelista vir me cutucar. Só para dizer o quê? Você quer menos, meu irmão? Tem que ser mais. Tem muito mais gente lá fora precisando de ajuda do que a vontade da pessoa que falou para você diminuir pela metade. Porque quem fala para resolver problemas, muitas vezes fala para satisfação pessoal. É fácil. Mas quem fala, quando não é mais problema o dinheiro, mas é o problema a salvação, é outra visão, é outro propósito. Então hoje, nós precisamos olhar para essa palavra e falar: peraí, tem coisas que eu preciso mudar. Quem não está pronto a acreditar, não está pronto a realizar. Fala comigo. Quem não está pronto a acreditar, não está pronto para realizar. Quem ama o seu líder, ama a si mesmo. Reconhecimento da autoridade que vem de Deus nos direciona a um novo caminho. Fala: reconhecimento da autoridade que vem de Deus nos direciona a um novo caminho. Quem não conhece a importância da unidade, nunca viverá um novo caminho. A perseverança no projeto de Deus é reconhecimento, e isso nos levará a vivermos um novo caminho. Quando você entende isso, aí você entende que reconhecimento e unidade manifestam um novo caminho. Fica de pé. Deus quer mudar a tua história.